Buscar uma vida significativa não é uma tarefa fácil. Se tornar o protagonista da tua própria vida não é uma tarefa fácil. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Esse é o terceiro episódio do desafio SPMV. Esse desafio eu criei com a intenção da gente se tornar o protagonista da nossa própria vida, porque é importante que a gente seja o protagonista da nossa própria história e que a gente construa, a gente escreva a nossa própria história. A gente não pode depender das histórias dos outros para viver. A gente tem que construir a nossa própria história. Então, esse desafio, se tu não conhece esse desafio, eu vou deixar linkado, vou deixar um card aqui com um vídeo explicando tudo sobre esse desafio, como que ele funciona. Eu vou deixar também disponibilizado na descrição desse vídeo um Notion template para que tu possa ver esse desafio, olhar esse template, que é um template que vai ajudar a gente na organização. Esse desafio pode ser começado a qualquer momento, independente do momento em que tu estiver vendo esse vídeo, ele pode ser começado. O objetivo é que tu se torne o protagonista da tua própria vida, que em 196 dias tu consiga se colocar no centro das tuas ações e não colocar os outros no centro das tuas ações. Mas sobre o que eu quero falar hoje? Eu quero falar que encontrar uma vida significativa, construir essa vida significativa, não é uma tarefa fácil. Hoje fazem 2 semanas que iniciou o desafio. E nessa segunda semana, nessa semana que se passou, eu percebi muito que a simplicidade das minhas ações me mantém em movimento. Agora, quando eu complico o que eu tenho que fazer, quando eu complico a minha ação, quando eu complico o meu fazer, eu não consigo fazer e eu começo a procrastinar demais. E eu procrastino, e depois de procrastinar eu vejo que eu não fiz nada e eu começo a me sentir mal. Então a gente vê que é um ciclo. A gente foca tanto na complexidade das coisas que a gente não consegue fazer, a gente procrastina para fazer e depois a gente se sente mal por não fazer. E quando a gente está mal por não fazer, dificilmente a gente consegue entrar em movimento. Então a gente não consegue fazer, daí a gente fica mais mal, a gente procrastina mais, a gente foca em mais coisas que a gente não deveria focar. Então, a simplicidade é o que vai nos manter no longo prazo. A gente pensa, e eu pensava também, que o melhor filme, a melhor história, era aquela mais complexa, era aquela mais difícil de entender. Mas a verdade é que não é. A melhor história, o melhor filme, o melhor livro é aquele que tem uma linguagem simples para a gente entender e que não complexifica tudo. E que ainda, na simplicidade, traz o conhecimento que a gente precisa para a gente aprender. Então, a simplicidade, ao meu ver, é o principal ponto que a gente deve focar quando a gente possui o objetivo de escrever a nossa própria história, de construir a nossa própria história. É preciso que a gente foque na simplicidade. Eu acendi um incenso aqui, então a fumacinha tá passando aqui. É preciso que a gente foque na simplicidade. Porque se a gente não focar na simplicidade, a gente vai procrastinar muitas coisas. Eu lembro de uma frase, uma época que eu estava fazendo cursinho, que eu estava estudando para vestibular, e o professor ele comentou uma frase, não vou me recordar exatamente como que era, mas era assim: a combinatividade, na verdade, a criatividade não é a criação de algo novo que nunca existiu. A criatividade é a criação de algo combinando elementos que já existiram. Para mim, quando a gente pensa em hábitos, quando a gente pensa em construir, quando eu penso em construir uma vida significativa,
Eu penso hoje que essa vida significativa, ela não vai se dar pela junção de elementos complexos, mas uma vida significativa vai se dar com a junção de comportamentos, hábitos, pela junção de elementos que separadamente, que se fossem analisados unicamente, são simples e que a gente não dá valor às vezes. Entende? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu quero dormir melhor. É um exemplo de objetivo. Quando a gente é o protagonista da nossa própria vida, da nossa própria história, a gente define os objetivos que a gente quer alcançar. A gente define os objetivos que a gente quer... O barulhinho aqui do vizinho. Tá? Voltando aqui. Quando a gente é o protagonista da nossa própria história, a gente define e a gente escreve os objetivos que a gente quer alcançar. Um desses objetivos, para eu te exemplificar essa questão de combinar elementos simples, um objetivo da minha vida é dormir melhor. Bom, o que é preciso para dormir melhor? Eu já coloquei um vídeo aqui sobre sono também, depois pode dar uma procurada. Mas vamos de maneira rápida, de maneira breve. O que eu posso fazer para dormir melhor? Bom, eu posso diminuir o uso do celular à noite. Bom, eu posso pegar uma luz aqui, o sol na cara, assim como eu estou fazendo agora, para poder regular o meu ciclo circadiano e regular uma série de fatores no meu corpo. Eu posso, depois, perto da noite, parar de ler, parar de fazer atividades que exijam uma atividade intelectual. Eu posso diminuir o ritmo. Bom, para eu dormir melhor, eu tenho uma série de atividades, comportamentos que eu posso seguir. Se a gente for olhar separadamente todos esses elementos, se eu for só olhar, vou pegar um sol na cara. Tu vai pensar, isso aí não tem importância. Se ele for analisado separadamente, sem pensar no que ele pode produzir no conjunto, talvez realmente possa não fazer sentido para ti. Mas, agora, se eu junto esse elemento de pegar o sol com outros elementos, com o elemento celular, com o elemento da atividade intelectual, se eu junto esses elementos, eles ao mesmo tempo vão influenciar para eu alcançar um objetivo que eu tinha estipulado. Esses elementos são simples. Esses elementos são simples, mas que juntos fazem toda a diferença. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. O objetivo desse vídeo aqui é a gente conversar sobre todo o progresso desse desafio. Esse é o momento para a gente conversar sobre isso. E nessa segunda semana eu percebi isso. Eu percebi e também o objetivo aqui é falar a verdade também, não é pegar e dizer que eu tô conseguindo fazer tudo, que está tudo bem. Não, o objetivo aqui é dar real pra gente estar num processo juntos e verdadeiro. Mas eu percebi que nessa semana eu comecei a focar muito em coisas complexas. Comecei a focar em coisas muito complexas, comecei a me questionar bastante sobre muitas coisas, comecei a desviar o meu foco. Em alguns momentos eu me peguei pensando também que eu deveria fazer o que os outros faziam. Então eu me peguei na preocupação, na comparação. E isso foi uma coisa que me travou um pouco. Mas aí vem o outro lado.
eu me peguei na comparação, mas nos comportamentos que eu considero pilares, que eu expliquei ali no vídeo, mas que esses comportamentos são leitura, meditação e escrita, nesses momentos em que eu estava comigo mesmo, eu percebi que eu estava indo para um lugar de comparação, estava indo para um lugar de complexificar muitas coisas, estava indo num lugar de procrastinação, porque eu queria fazer do jeito que o outro queria fazer. Só que esse é um caminho que, não vai fazer a gente ficar bem. E não é um caminho que vai nos ajudar a escrever a nossa própria história. Então, para mim, e é esse raciocínio que eu quero trazer para ti nesse terceiro episódio, é que se tu quer construir uma vida significativa, se tu quer ser o protagonista da tua própria história, não complica. Não complica, foca na simplicidade. Foca na simplicidade e foca na junção de comportamentos que separadamente são simples. Porque a junção desses comportamentos que separadamente são simples fazem toda a diferença. A junção faz toda a diferença. Essa junção vai te ajudar a chegar no lugar que tu deseja chegar. E uma coisa, é importante também que tu perceba se esses comportamentos separadamente estão te ajudando a chegar naquele objetivo que tu desejou. Essa é uma parte fundamental. Não adianta nada a gente querer ter comportamentos diários se esses comportamentos não estão alinhados com o meu objetivo. Então, às vezes a gente sempre pensa, às vezes eu penso, na verdade, que, se eu não tiver comportamentos complexos, difíceis, se eu não fizer muita coisa, eu não vou estar indo em direção ao meu objetivo. Só que, de novo, esse é um pensamento que não é saudável pra gente. A simplicidade dos comportamentos nos leva ao lugar que a gente deseja. Complicar as coisas, tá vindo bastante sol aqui, né? Só um pouquinho que eu vou fechar um pouquinho aqui. Deu. Um pouco melhor. Mas a simplicidade é o que vai nos ajudar a chegar no lugar onde a gente quer chegar. Cara, não importa. Não importa se tu estiver se preocupando muito com a complexidade, se tu querer colocar muitos ICs, se tu querer fazer muitas coisas difíceis, a tua energia vai diminuir. Tu vai ficar mais cansado. Tu não vai conseguir se manter constante no longo prazo. E quando tu cria muitos processos complexos, quando tu tenta seguir por um caminho difícil, tu começa a não conseguir realizar o que tu tinha almejado, o que tu tinha estipulado, e tu começa a se comparar com as outras pessoas. E aí tu começa a se comparar, tu começa a achar que tu não é bom o suficiente, que as outras pessoas estão chegando no lugar em que tu queria estar, mas tu não está chegando. Só que isso não tem a ver com a tua capacidade. Isso tem a ver com os processos em que nós estamos nos colocando. A gente está se colocando em um processo simples ou complexo? A gente está se colocando em um lugar difícil ou simples? Haverão dificuldades no processo. Não tem como fugir disso, mas a gente pode focar nos processos simples. Porque o que eu digo aqui, simples não é ruim. Simples não é superficial. Simples
Daí eu acho que é importante falar sobre isso, mas o que é simples? Simples, para mim, simples é quando te dando um exemplo, que eu acho que fica mais visual e mais prático. Quando eu penso em simples, e te dando o exemplo de dormir melhor, que foi o exemplo que a gente trabalhou antes, que a gente comentou antes, quando eu penso em simplicidade, eu penso em buscar atividades que sejam menos complicadas de aplicar no meu dia a dia, que sejam mais fáceis de aplicar no meu dia a dia, para que eu alcance o resultado que eu desejo. A simplicidade não quer dizer ruim, mas quer dizer que eu não vou ficar me preocupando com muitos detalhes que podem não fazer a diferença. Ou seja, a simplicidade para mim, tu vai focar no que realmente importa. Tu vai focar no que realmente vai te trazer a diferença. Simplicidade para mim é isso. É tu não se preocupar com o que não vai mexer ponteiro, vamos dizer assim. Então, a simplicidade é um ato de tu focar naquilo que vai te trazer resultado sem a necessidade de se preocupar com pequenos detalhes que não fazem a diferença. Então a simplicidade faz com que tu foque no que realmente importa. No que tu realmente importa, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila, mais saudável. Para mim, a simplicidade é a chave para a gente manter um processo constante. A simplicidade é o que vai manter a escrita da nossa própria história de um modo constante. Se a gente não focar na simplicidade, a gente não vai conseguir ser constante. Porque a gente vai se complexificar, a gente vai complicar e não vai dar nada. Então assim, se tu chegou nesse vídeo aqui, vê o vídeo que eu te convido para o desafio. É importante que tu veja esse desafio, que tu entenda como é esse desafio, que tu comece também a se tornar o protagonista da tua própria história, porque o objetivo é esse. Mas eu já te dou esse conselho. Antes de tu começar esse desafio, antes de tu começar a criar a tua própria história, foque na simplicidade. Porque se tu complicar as coisas, meu velho, não vai dar. Não vai dar, não vai ser bom. E tu vai começar a se preocupar com coisa nada a ver. Essa é a verdade. Então, isso eu te digo porque eu vivi nessa semana que passou. Eu tava me preocupando com coisas nada a ver. E eu tava procrastinando muita coisa. E eu tava, às vezes, até me perdendo em alguns momentos. Só que eu me observei, visualizei. E é importante também a gente falar disso. Um processo, ele tem altos e baixos. Eu tive baixos. Mas eu observei aquilo ali. Agora, o objetivo é a gente crescer. Haverão altos e baixos. Não tem como a gente fugir disso. Todo o processo tem isso. Então é bom a gente sempre ter esse olhar atento com a gente. A gente cuidar da gente, a gente se olhar. É importante. Fica com essa mensagem. Se tu não tá nesse desafio, vai nesse card. Pega o template. O template eu vou deixar aqui. Eu criei uma comunidade também para esse desafio. Então acessa essa comunidade. Se fizer sentido para ti, acessa essa comunidade. E comece a escrever a tua própria história. Não deixa para amanhã. Seja o protagonista da tua própria vida hoje. Busque uma vida mais significativa. Entendeu? Se fez sentido para ti, vai aqui no meu canal, se inscreve também. E para não esquecer, como sempre eu acho que tu já sabe, mergulhe mais, esteja mais imerso em ti. Para de ficar se preocupando muito com os outros e se preocupe mais contigo. Se preocupe com o teu processo. Fechou? Estamos juntos, a gente se vê na próxima semana. E mergulhe mais. Tamo junto.